tema bastante desconhecido, a gente nunca ouviu falar nisso. Eita, nós. Vamos novamente para nossa tendinha. Vamos voltar de novo para nossa tenda. Então, querida, quando nós olhamos para Êxodo 36, em Êxodo 36, é onde começa a se falar da tenda de forma mais detalhada. Até Êxodo 36, até essa parte aqui. Quando você olha aqui, por exemplo, todo esse relato de Moisés no monte, antes dele descer com as tábuas e encontrar o povo no bezerro de ouro, aqueles 40 dias lá em cima do monte, foi recebendo as instruções do santuário. De como é que deviam ser os móveis, de como é que deviam ser as partes do santuário. Moisés recebeu essas instruções a partir de Êxodo 25 até Êxodo 30 e até Êxodo 31. Moisés recebeu essas instruções. E agora, quando ele sobe novamente no monte, ele recebe outras instruções de Deus. Como é que deviam ser as medidas de cada móvel, como é que deviam ser, o que é que devia ter dentro de cada móvel, e como é que deviam ser a questão das cortinas, a questão do espaçamento das coisas. Enfim, tem essa parte de Êxodo, que é uma parte bastante detalhada, com uma riqueza de minúcias ali que Deus dá para Moisés, para que ele possa construir isso. Acontece que Deus passa as instruções para Moisés, mas Moisés não tinha habilidade de construção. Para isso, Deus chamou pessoas entre o povo, Bezalel e Aholiabe, que tinham essa capacidade, que tinham esse olhar mais aguçado para essa questão da construção, essa questão da marcenaria. E para isso, Deus capacitou eles com o Espírito Santo para eles construir o santuário. Você vê como todos os nossos dons são coisas que Deus nos concede. Existe diferença entre dons e talentos. Talentos é uma coisa que você já nasce bom naquilo. E o dom é algo que o Espírito Santo lhe dá. Então, eles dois já tinham talento para a arte, mas para construir o santuário, o Espírito Santo lhes deu dons para poder fazer tudo com maestria, com perfeição. Então, Deus deu muitas instruções sobre o santuário. Ah, mas eu não sei como é o santuário. Vamos novamente relembrar. Vamos para um lugar onde diz isso de uma maneira bem resumida. Lá em Hebreus capítulo 9, tem dizendo quais são os móveis do santuário e o que é que tem em cada parte, em cada cômodo do santuário. Lembre-se, o santuário teve 3 etapas. Isso aqui acho que pouca gente sabe. Algumas pessoas aqui podem não saber. O santuário, a história do santuário teve 3 etapas. Primeiro, a primeira etapa começa aqui, logo depois do Sinai, da entrega da lei no Monte Sinai, onde foi construída uma tenda móvel no deserto. Essa tenda ela foi montada e desmontada 41 vezes durante todo o período do Êxodo. Era constantemente montada e desmontada. Passava um ano num lugar, aí quando a coluna de nuvem se mexia, desmontavam aquela tenda e levavam para outro lugar onde era montada novamente. Então ela passou esses mais de 40 anos dessa maneira, montada e desmontada pelo deserto. Quando o povo de Israel chegou em Canaã, aí essa tenda ficou num lugar fixo, ficou lá em Siló, uma cidade chamada Siló. Essa tenda continuou sendo tenda, mas num lugar agora fixo, num lugar agora permanente. E assim essa tenda ficou lá em Siló. Teve outras reviravoltas, a arca foi levada para os filisteus, depois voltou, teve todo como a gente chama, um rolê com essa arca. Depois ela voltou para a tenda. E aí essa tenda em Siló ficou até Salomão. Ou melhor, ficou até o rei Davi. Davi, um dia ele fez uma cerimônia para trazer a arca para Jerusalém. Então agora o santuário não ia mais ficar em Siló, agora ela foi trazida para Jerusalém. A tenda agora do santuário estava em Jerusalém.
Então, o santuário como tenda veio lá de Moisés, no Monte Sinai, até o tempo de Davi, quando o santuário foi trazido para dentro da cidade de Jerusalém. Aí veio Salomão, e Salomão agora construiu o primeiro templo para colocar dentro do templo o santuário. O templo de Salomão, a maior maravilha do mundo antigo. Um lugar para a habitação de Deus, um lugar digno. Davi já tinha esse desejo de construir um templo, só que ele não poderia construir porque ele tinha sido um homem muito sanguinário, tinha matado muita gente e tal. Aí Deus disse, não, é melhor deixar para o seu filho. Seu filho é que vai construir. Aí Salomão pegou e deixou, aí Davi deixou para Salomão fazer o santuário. Só que Davi já providenciou tudo, deixou todos os materiais prontos para o santuário ser construído por Salomão. Aí pronto, Salomão constrói o primeiro templo. E aí, por mais de 360 anos, esse templo ficou ali. O templo de Salomão continuou lá e todo mundo se admirava. As pessoas vinham de longe para ver o templo e tal. Era um ponto turístico da cidade e também um ponto religioso para toda a nação de Israel e para toda pessoa que quisesse se converter ao Deus de Israel e ia ao templo e lá eles adoravam a Deus. Esse primeiro templo foi até a destruição de Jerusalém por Nabucodonosor. Quando Nabucodonosor chegou com seu exército, ele destruiu Jerusalém e quebrou tudo que tinha no templo. Ou melhor, deixou o templo totalmente em ruínas. Levou só os objetos de ouro, os objetos valiosos que tinha no templo, todos os móveis, os objetos, nós vamos ver agora. Esses móveis foram levados para a Babilônia. 70 anos depois, eles passaram 70 anos escravos lá na Babilônia. Aí a Babilônia caiu, veio a Pérsia e tal. E aí eles voltam da Pérsia para a terra de Israel. E lá eles reconstroem Jerusalém e reconstroem o templo. Aí agora nós temos um segundo templo. Não é mais o de Salomão. Agora esse templo foi reconstruído. E agora nós temos o segundo templo. Que não chegava nem perto da beleza, da grandiosidade do primeiro templo. E agora esse segundo templo vai durar aí até do ano 539, vai durar até o ano 70 depois de Cristo. Ou seja, Jesus nasce, Jesus vive, Jesus morre, Jesus ressuscita, os discípulos começam a igreja, tudo isso dentro do segundo templo. Aí a glória do segundo foi maior, Samara, exatamente pelo que diz lá em Joel 2, 28, se não me engano. A glória desse segundo templo foi maior do que a do primeiro, porque foi no segundo templo que Jesus andou, foi o segundo templo que Jesus purificou, o segundo templo foi agraciado com a presença do desejado de todas as nações, que é Cristo. Então Jesus pregou nesse templo, Jesus curou nesse segundo templo, Jesus fez a sua obra, o seu ministério no segundo templo. E aí no ano 70 depois de Cristo, no ano 70 da nossa era, esse segundo templo foi totalmente destruído e agora aqueles objetos, tudo que tinha lá foi destruído também e a Arca da Aliança foi escondida num lugar, a Arca da Aliança sumiu. Tudo que tinha no santuário agora foi destruído e aí o segundo templo acabou no ano 70. Então isso é só para vocês terem ideia das três fases do santuário. A fase da tenda, a fase do primeiro templo e a fase do segundo templo. Mas todas essas três fases do santuário, todo esse santuário terrestre, era uma figura, era uma imitação do santuário que existe no céu. Tem um santuário celestial que serviu de modelo para a construção do santuário terrestre. Para que foi construído o santuário? Era uma forma de Deus querer estar perto do ser humano. Era uma forma de Deus querer estar perto do povo. O povo precisava sentir a presença de Deus de uma maneira tangível, porque eles acreditavam muito no visual. Então tinha que ter o santuário ali no meio deles. Deus colocou o santuário mesmo no meio para mostrar que todos deviam estar à mesma distância do seu Criador. Deus queria estar bem próximo dos seus filhos, suas criaturas, e todos moravam à mesma distância de Deus, do santuário. Agora vamos lá, o que é que tinha no santuário? O santuário tinha três cômodos, três áreas. A primeira área era o pátio. Valeu, Clarinha, muito bom ter uma sonoplasta assim, tá? Gostei? Vou começar a colocar ela na UERN quando eu estiver muito cansado. Tá vendo aí, ó? Tem essa parte aí do pátio, que é essa parte dentro dessas cortinas aí, dentro essa parte aí, onde tem dois objetos, o altar de sacrifício
e a pia ou bacia. Nesse altar de sacrifícios eram realizados 2 sacrifícios diários, um de manhã e outro de tarde. E é aí que os pecadores chegavam com o seu cordeirinho. Quando a pessoa pecava, ela trazia o cordeirinho, e aí passava simbolicamente os seus pecados para a cabeça do cordeirinho. O cordeirinho morria aí no altar de sacrifício, ele era queimado, e o sangue dele era levado lá para dentro do santuário, lá para o altar, onde o sangue era colocado nas pontas do altar, e ali o pecado do pecador era passado para o santuário. Ele era perdoado e as faltas, as culpas dele eram passadas para o santuário. E aí tinha essa pia ou bacia, que era onde o sacerdote ele se lavava antes de entrar na tenda. Ele lavava as mãos, lavava os pés e entrava na tenda agora purificado. Não poderia entrar sem passar pela pia. Então esses 2 objetos tinha aí dentro do pátio. Agora no lugar santo, nós temos mais alguns objetos. 3 objetos. Nós temos essa mesa com 12 pães, em 2 pilhas de 6. Essas mesas com pães representavam as 12 tribos de Israel. E aí os pães tinham que ser sem fermento. E já já nós vamos ver por que os pães tinham que ser sem fermento. Tem um significado espiritual aí por trás. Aí nós temos um castiçal com 7 lâmpadas. Esse castiçal, o candelabro, dependendo da versão da sua Bíblia, cada lâmpada do castiçal era abastecida com azeite. Então o sacerdote ia lá, abastecia com azeite para que aquela luz nunca se apagasse, nem de dia nem de noite. Era para ficar clareando o tempo todo. E por que essa luz tinha que ficar clareando o tempo todo? Digo já, tem um significado também por trás disso. E aí tem uns altar de incenso, que era como se fosse um caixotezinho pequeno, que era onde o sacerdote colocava ali esse incenso, que era um óleo, que tinha um aroma, que tinha um cheiro, que tinha ali uma fragrância. E ali ele queimava esse incenso aí. Esse incenso ele representava as orações, as preces, todos os clamores de todo o povo de Israel estavam representados nesse incenso que era queimado aí, certo? Aí entre o lugar santo e o lugar santíssimo tinha um véu, que aí está meio transparente aí nessa imagem, mas se Clarinha descer um pouquinho aí, tá aí esse véu aí embaixo, pronto, tá aí o véu do templo. Esse véu ele era feito de um linho torcido, de um material muito denso, muito grosso, e tinha várias imagens de querubins, de anjos nesse véu, era bordado em ouro, e não tinha como uma pessoa rasgar esse véu. Ele era um véu bastante resistente e ele separava o santo do santíssimo. E aí no lugar santíssimo nós temos o maior objeto de todos, o objeto mais sagrado de todos, que era a Arca da Aliança, feita aí de madeira de acácia, mas recoberta por ouro puro. Aí, na Arca da Aliança, dentro da arca tinha 3 objetos. Tinha o maná, a vara de Arão que floresceu. Por que a vara de Arão floresceu? Quem está lendo Reavivados sabe por que a vara de Arão floresceu. Tinha uma história que nós vimos aí que Deus mostrou a sua escolha de Arão como seu sumo sacerdote. Por isso que a vara de Arão floresceu. E as tábuas dos 10 mandamentos. Não as primeiras, mas as segundas que Moisés lavrou, e aí Deus colocou os mandamentos ali, e agora eles estão dentro da arca da aliança. Então tinha esses 3 objetos. Em cima da arca tinha uma tampa chamada de propiciatório. E eu digo já porque o nome dessa tampa era propiciatório. E em cima dessa tampa tinha 2 anjos, 2 querubins, ajoelhados, um de frente para o outro, com as suas asas apontadas uma para as asas de um querubim apontadas para as asas do outro querubim. Eles estavam um de frente para o outro, olhando para dentro da arca. E entre os 2 querubins se manifestava uma luz, uma glória divina chamada de Shekinah. Era ali onde Deus aparecia na frente do sumo sacerdote, e era ali que ele mostrava a sua glória para o sumo sacerdote e também perdoava o povo de Israel. Beleza. Então temos aí todos os objetos do santuário. E tinha o sacerdote e o sumo sacerdote. O sacerdote, ele atuava no pátio e atuava no lugar santo. Ele nunca ia dentro do lugar santíssimo. O serviço dele era no pátio e no lugar santo. E no lugar santíssimo, só quem entrava era o sumo sacerdote uma vez por ano. Certo? E quando é essa vez que ele entrava Sim, aí as vestes do sacerdote, vocês já viram, eu já expliquei um dia desse. Tinha
tinha vários significados essa veste. Eu não vou entrar em detalhes porque eu já falei isso outro dia. Então, agora nos concentrando no que a lição de hoje fala. Ela fala que tinha os sacrifícios diários, um de manhã e outro de tarde, e esses sacrifícios diários do cordeiro, eles significam, eles apontam para o sacrifício de Jesus, cujos méritos são oferecidos para nós todos os dias. Todos os dias, a qualquer hora que você pede perdão, que você reconhece o seu erro, você pode pedir perdão a Deus no nome de Jesus, e ali ele perdoa você com base nos méritos do seu sacrifício. Naquela época o pecador precisava levar o cordeiro toda vez que pecasse. Hoje não precisamos mais matar cordeiros, não precisamos levar nenhum cordeiro para o santuário. Nós podemos olhar para o cordeiro de Deus que sacrificou uma vez por nós, uma vez por todas, e aí, por causa do sacrifício que ele fez uma vez, sempre nós temos perdão. Amém. Sempre nós temos graça. Amém. Sempre nós temos oportunidade. Amém? Então, gente, tem esse sacrifício diário. Só que o sangue, o pecado da pessoa ficava no santuário. Era transferido para lá e passava o ano inteiro lá. Então, as cortinas do santuário, essa cortina aí que separava o santo do santíssimo, ela ficava encharcada de sangue, porque era ali que era respingado o sangue do sacrifício. Então era preciso haver uma purificação do santuário. É preciso limpar essas cortinas, é preciso limpar o santuário dos pecados do povo, era preciso haver uma limpeza disso aí. Então acontecia uma vez por ano o dia da expiação. Era um dia em que toda a congregação do povo de Israel se ajuntava ao redor do santuário, ficava todo mundo na expectativa, todo mundo tenso, e era ali que o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, e ali ele intercedia pelos pecados do povo, e Deus agora perdoava o pecado do povo de uma maneira geral, e ali Deus apagava as transgressões do povo. Durante o ano todo, os pecados eram perdoados, mas continuavam lá. Mas nesse dia agora os pecados eram apagados, ficava sem registro deles. A conta de cada pessoa ficava zerada, e ali Deus fazia expiação por todo o povo de Israel. Amém. E mais um detalhe sobre esse dia da expiação. Eram levados 2 bodes nesse dia. Um bode era chamado de bode expiatório. Esse bode, aí não aparece não, aí na imagem não tem não. Tinha esse bode chamado bode expiatório, que ele morria de uma forma geral pelos pecados do povo. Ele levava a culpa e ele morria ali. Aí tinha um outro bode que era chamado bode Azazel. Esse bode, ele carregava a culpa por ter a culpa dos pecados também, mas ele era levado para o deserto, e ali ele é deixado para morrer ali no deserto. O bode expiatório, que morre no lugar de todo o povo, representa Jesus. Ele que morreu levando a culpa de todos os nossos pecados, pagando o preço pelos nossos pecados. E o bode Azazel representa Satanás, que um dia no milênio e depois no juízo executivo, ele vai levar a culpa por ter feito todos nós os pecados, certo? Jesus pagou o preço pela nossa vida eterna. Satanás vai pagar o preço por ter levado muitos à morte eterna, por levar a humanidade a pecar. Então tem esse sacrifício desses 2 bodes, um representando Jesus e outro representando Satanás. Então, é muita informação, o santuário tem muita coisa, mas isso tudo vale a pena a gente relembrar. E agora a aplicação que a gente sempre faz quando a gente está estudando sobre o santuário. O que é que cada parte do santuário representava e para quem elas apontavam. Então, o altar de sacrifício representava o sacrifício de Jesus. A pia ou bacia representava o batismo de Jesus. Então, essa parte do pátio representava o ministério de Jesus enquanto ele estava aqui na terra, naqueles 33 anos, ou melhor, nos 3 anos e meio do seu ministério. Então Jesus ele se batizou e aí ele começou o ministério. Depois, quando Jesus morreu, ali ele encerrou o seu ministério. Então, o ministério de Jesus na terra, naqueles 3 anos e meio, aconteceu ali como se fosse no pátio do santuário. Começa na pia, depois vai para o altar de sacrifício. E aí, entrando no lugar santo, é o momento em que Jesus sobe para o céu. E ali ele começa seu ministério no lugar santo. O que é que representam os pães da proposição? Esses pães aí. Por que eles tinham que ser sem fermento? Porque o pão, porque o fermento na Bíblia
profeticamente o fermento tem é o símbolo do pecado. E Jesus ele afirmou ser o pão da vida. E como Jesus nunca pecou, os pães tinham que ser sem fermento, certo? Aí o castiçal com 7 lâmpadas. Esse castiçal tinha que ficar com as lâmpadas sempre acesas. Por quê? Porque Jesus afirmou que ele é a luz do mundo. E como você pode imaginar, se Jesus é a luz do mundo, essa luz nunca se apaga. É uma luz que só faz crescer cada vez mais. Então, por isso que o castiçal tem que ser permanentemente aceso, que apontava para Jesus, que era a luz do mundo. E aí, nós temos esse altar de incenso. Esse altar de incenso, como eu falei, representa as orações dos santos e aponta para Jesus, que é o nosso intercessor. Ele que sempre está de plantão 24 horas para ouvir as nossas orações e para conversar conosco, certo? E o significado das partes do altar da Arca da Aliança. A vara de Arão que floresceu representa o poder de Deus. Foi através dessa vara que muitos milagres do Êxodo foram operados. O rio se transformou em sangue, aquela vara se transformou em serpente, engoliu as serpentes dos outros magos, enfim. Então, a vara de Arão que floresceu representa o poder de Deus. O maná representa a proteção de Deus. Deus nunca deixa faltar nada para os seus filhos. Davi disse: fui moço e agora sou velho e nunca vi o justo mendigar o pão. Então Deus manteve o seu povo, Deus sustentou o seu povo no deserto, na base do maná, porque Deus não deixa faltar nada para aqueles que lhe são fiéis, certo? Então a vara representa o poder, o maná representa a proteção e as tábuas dos mandamentos representam o amor e a justiça de Deus. Ou seja, Deus é amor, mas também ele é justo. Então esses eram os 3 objetos que tinham dentro da arca. E o significado da tampa? Por que a tampa era chamada de propiciatório? Propiciatório vem do verbo propiciar, ou seja, ser propício, ou seja, ser misericordioso. Então, como eu falei um dia desse, se não tivesse essa tampa, se não tivesse essa tampa, só os mandamentos mostrariam que Deus era justo, mas não que ele era misericordioso. Ou seja, Deus castigaria o pecador sem dó nem piedade. Então, a existência dessa tampa chamada essa tampa chamada propiciatório, a tampa da misericórdia, mostra a união entre a justiça de Deus e a misericórdia dele. Então, não pode haver justiça sem misericórdia e não pode haver misericórdia sem justiça. Então, tinha os mandamentos que apontavam para a justiça de Deus e a tampa que apontava para a misericórdia de Deus. E aí, esses 2 anjos e essa glória que tinha no meio apontavam para a presença de Deus, a glória de Deus manifestada ali entre os 2 querubins, do mesmo jeito que tem lá no céu. Então, resumindo tudo. Sim, outro detalhe. É muita coisa, é muita coisa. O santuário tinha 3 portas. O nome da porta da rua para o pátio é chamada de O Caminho. A porta do pátio para o lugar santo era chamada de Verdade. E a porta do santo para o santíssimo era chamada de Vida. Então era comum para os judeus chamarem essas 3 portas de Caminho, Verdade e Vida. Eram essas 3 portas que levavam até a presença de Deus. E aí Jesus chega lá em João 10 e diz assim: eu sou a porta das ovelhas. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. E outro momento ele diz, em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Para chegar ao Pai, você tem que passar por mim. Então o cordeiro era Jesus. O sacerdote era Jesus. O pão era Jesus. A luz era Jesus. Tudo que tinha no santuário ali, as portas apontavam para Jesus. Então tudo que tinha no santuário era símbolo de Jesus. Tudo isso aí era como se fosse Jesus numa forma de uma casa. Vamos fazer uma maquete para mostrar como seria Jesus se ele fosse uma casa? Pronto, é o santuário. E aí o que acontece quando Jesus morre? Pode tirar aí, Clarinha. Pode tirar. Obrigado aí, viu? E o que acontece quando Jesus morre? Mateus 27. Quando Jesus morre, aí Mateus 27, o que acontece com o santuário? Mateus 27, versos 50 e 51. E Jesus, clamando outra vez em alta voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo, a terra tremeu e as rochas se partiram. Então aquele véu que eu disse que ele nunca teria como ser rasgado por uma pessoa, porque ele era muito grosso, muito pesado, na hora que Jesus entregou o Espírito, aquele véu se rasgou no meio sozinho, sem auxílio de mãos. Querendo dizer o seguinte, que com a morte de Jesus,
todo aquele sistema do santuário agora venceu. Não tinha mais para que continuar, porque o tipo encontrou o antítipo, o símbolo encontrou a realidade. Aquele faz de conta agora encontrou o que era real. Tudo aquilo ali apontava para Jesus, e ao Jesus morrer, agora não tem mais necessidade de fazer aquilo. Então, só agora fechando essa ideia. Então Jesus cumpriu ali no seu ministério da terra, nos 3 anos e meio, ele cumpriu o seu ministério no lugar, no pátio do santuário, certo? E aí Jesus foi para o céu, e do ano que ele subiu para o céu, ali no ano 33, até 1844, Jesus permaneceu no lugar santo do santuário celestial. Nessa etapa do lugar santo, ele ouvia as transgressões dos pecadores, ele perdoava, mas o pecado continuava lá, no lugar, no santuário do céu. As pessoas eram perdoadas, mas o pecado continuava lá. Durante todos esses anos, do ano 33 até o ano 1844, as pessoas eram perdoadas, mas a transgressão delas continuava nos livros do céu. Mas a partir do dia 22 de outubro de 1844, e novamente, eu sei que tem algumas pessoas aqui que se batizaram agora, algumas que ainda não têm não entendem por que essa data. Vai chegar um dia que nós vamos explicar por que essa data, como é que chegou isso aí. Eu estou com muita vontade de estudar profecias lá com a igreja, mas toda a vida tem pessoas novatas, aí a gente sempre volta para o básico, sempre volta para mensagens mais básicas. Mas eu tenho um sonho de um dia voltar a estudar profecia com vocês, e aí nós vamos estudar o grosso da Bíblia, a parte mais interessante da Bíblia, que é as profecias. Então, a partir do dia 22 de outubro de 1944, Jesus sai do lugar santo e entra no lugar santíssimo. E a partir desse dia, até hoje, Jesus ele perdoa e apaga o seu pecado. Amém. Então, quando você pede perdão, Jesus vai lá, apaga e esquece. Aí você vai lá pedir perdão de novo pelo mesmo pecado. Jesus, que pecado que eu perdoei? Não tem mais esse pecado. Não existe mais. Eu já paguei. Não tem mais. Eu joguei lá no fundo do mar. Não adianta você querer rebuscar. Então, Jesus agora está no lugar santíssimo fazendo essa obra de expiação, essa obra de limpeza, essa obra de purificação do santuário. O pecado não fica mais lá. Então, essa é a obra de Deus. Essa é a beleza do santuário. Esse é o melhor assunto que tem de se estudar, junto com as profecias. Naquela época, o santuário era um lugar de encontro, um lugar para adorar a Deus e para os pecadores receberem perdão. E hoje ainda é. Se alguém perguntar para você, você acredita que Jesus viveu aqui na terra? Acredito. E Jesus morreu e voltou para o céu? Morreu e voltou para o céu. E o que é que ele está fazendo agora? Você diz, ele está intercedendo por mim e por você. Ele está fazendo uma obra muito importante, tão importante quanto a que ele fez aqui na terra. Eu tenho certeza que eu não acredito num Salvador que está morto. Eu acredito num Salvador que está vivo e que está lá olhando por mim. Ele é o mediador entre Deus e a humanidade. Ele é quem faz o elo entre Deus e você. O pecado havia separado, mas em Jesus nós estamos próximos do Altíssimo. Nós somos um com Ele. Nós somos novamente reatados com o Divino. Amém? Valorize essa mensagem, amigos, porque outras igrejas não têm essa mensagem aqui. Tudo isso aqui que vocês ouviram nesses 40 minutos, você não vai ver em outra igreja, só na igreja adventista. Aqui é uma doutrina exclusiva, é uma mensagem linda, maravilhosa, que faz com que a gente se arrepie, faz com que a gente se emocione com a beleza da graça de Deus. Então fique com Deus, amigos. Hoje não teve o livro, mas essa mensagem deve ficar no seu coração. Amém? Então vamos orar? Senhor Deus, agora, Senhor, vamos para o nosso dia, agora vamos para nossas atividades. Uns vão estudar, outros vão trabalhar, outros vão permanecer em casa. Mas onde quer que nós formos hoje, que essas palavras não saiam da nossa mente. Sim, que o Senhor está aí, de plantão, intercedendo por nós. Nos ajuda, Senhor, a sentir nojo pelo pecado. Sim, nos ajuda, Senhor, a nos livrar, a não queremos mais sentir prazer no que nós fazemos de errado. Que nós possamos olhar para o Teu sacrifício, feito de uma vez por todos nós, e lembrarmos que o Senhor está aí, com a mão estendida para o Pai, com a outra estendida para nós. sim, Deus. E na palma das Suas mãos está o nosso nome. Amém. Nas marcas das Tuas mãos está a transgressão de cada um de nós. E o Senhor aponta para o Pai, aponta para nós e diz, olha, eis aqui os filhos que o Senhor me deu.
eles estão me pedindo perdão, eles estão reconhecendo meu sacrifício. Então perdoa-os, transforma-os, santifica-os e traz-os um dia para morar junto conosco aqui no céu. Amém, Deus. Então, Senhor, possamos reconhecer isso, que essa verdade possa permanecer em nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Oh, glória.